Oi, gente, sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre sintaxe da oração. Muito bem, gente. Continuando aqui, nós vamos falar sobre os verbos. Eu gostaria de lembrar que já fiz menção a esse conteúdo na aula sobre regência, né? E eu falei sobre a transitividade verbal. Então, eu vou só apenas relembrar esses conceitos numa tentativa breve. E também quem ainda não assistiu a aula anterior, né, que nós falamos sobre isso, vai poder conseguir acompanhar sem problema nenhum. Muito bem. Nós temos verbos intransitivos, que são aqueles que não precisam de complemento, tá? Por exemplo, João chegou. Eu tenho uns exemplos aí. Aí nós temos verbos transitivos, que são aqueles que precisam de complemento. Alguns vão precisar do auxílio de uma preposição, tá? E outros não vão precisar desse auxílio. Aos que não precisam, a gente chama de transitivo direto, porque o complemento é ligado diretamente ao verbo, porque não tem o auxílio da preposição. Aos transitivos que precisam do auxílio da preposição, a gente chama de indiretos, porque o complemento ele vai ser ligado ao verbo através do auxílio dessa preposição. Então, para esse complemento chegar e ser ligado ao verbo, ele precisa do auxílio da preposição. Por isso, ele é ligado ao verbo indiretamente. Por isso, a gente chama de transitivos indiretos. Eu gostaria de lembrar, antes de explicar os bitransitivos, o seguinte, que apesar de nós termos verbos transitivos diretos, por exemplo, eu quero um presente, é transitivo direto, preciso de um complemento, ele tem um complemento, ele está com complemento neste contexto. Esse verbo querer, ele pode, em algum momento, ser intransitivo. Como assim, Thaís? Ele não vai sempre precisar de auxílio, precisar de complemento? Nem sempre. Por exemplo, quando eu digo assim, você quer um presente? Você responde, eu quero. Eu já... o complemento, ele tá oculto ali, né? Ele ficou subentendido. Mas a forma verbal não tem. A estrutura não tem complemento. Mesmo que ela esteja subentendida, mas não tem. Então, por isso, ele é intransitivo. Ele teve sentido completo sozinho, tá? Então, é importante isso ficar registrado, tá? E nós temos os bitransitivos, que são aqueles verbos que são transitivos e eles têm duas transitividades. Ele tem um complemento que é ligado diretamente e um complemento que é ligado indiretamente. É o que a gente chama também, pode chamar de verbo transitivo direto e indireto, tá bom? Ou bitransitivos, tá? Um vai ter o auxílio da preposição e o outro não tem. Um complemento tem o auxílio da preposição e o outro complemento não tem. Exemplo, mamãe deu presentes ao seu sobrinho. Presentes está ligado diretamente, não tem auxílio de preposição, mas, vejam que o seu sobrinho já vai ter o auxílio da preposição a, tá? Vai ser ligado ao verbo através da preposição a. Muito bem, nós temos os verbos de ligação, que são aqueles que vão ligar o predicativo do sujeito ao seu sujeito. Thaís, o que é um predicativo? A gente vai já observar o que é um predicativo, mas já adianto que predicativo do sujeito é uma característica, tá? Uma característica do sujeito. Quando eu digo, por exemplo, Jonas está feliz, feliz, vejam, é o predicativo do sujeito, por isso tem um PS aqui, tá? Predicativo do sujeito, porque é a característica do sujeito. E eu só vou ter, segundo a gramática tradicional, eu tenho um predicativo do sujeito quando eu tenho um verbo de ligação. Ou, em outro caso, que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas para não complicar mais do que já é complicado, vamos entender que com o uso de verbos de ligação eu tenho predicativo do sujeito. Então, para que serve um verbo de ligação? Ele vai ligar o predicativo do sujeito ao sujeito. Ponto. Nós temos
há uma lista de verbos de ligação, assim, não tem, a gente não tem uma grande quantidade de verbos de ligação. Esses que vocês estão vendo aí na tela de vocês são os principais: ser, estar, parecer, continuar, ficar, permanecer. O andar, quando estiver aplicado com o sentido de estar, por exemplo, esse menino anda meio preocupado com toda essa pandemia, né? Então, esse anda é de estar, ele está meio preocupado. Não necessariamente de andar, caminhar, tá? Quando ele for aplicado com o sentido de andar, caminhar, ele não vai ser verbo de ligação. Ele vai ser verbo transitivo, dependendo do contexto, intransitivo, tá? Muito bem. E também a gente tem o virar. Eu não vou me estender muito, senão a gente. Mas seria, no caso do andar, porque eu parei aqui para dúvida, normalmente ele vai ser intransitivo, tá? Mas pode existir casos em que ele seja transitivo, tudo bem? Muito bem, vamos passar aqui. Aí nós temos, por que eu vi primeiro os verbos, né? Thaís, os verbos, lembrando, gente, que esses nomezinhos, tá? Verbo de ligação, verbo intransitivo, verbo transitivo, eles já são nomenclaturas de funções sintáticas que vão, a gente vai fazer essa análise a partir do tal bendito predicado. E por que eu comecei pelos verbos? Porque são os verbos que vão determinar o tipo de predicado, tá? Então, numa abordagem mais geral, tá? Falando o verbo, qual vai ser a função sintática de um verbo? Bem, a função sintática de um verbo vai ser a seguinte: ele vai ser. Eu vou até anotar aqui, eu acho que essa é uma informação importante, e aí eu vou anotar aqui embaixo, tá? Os verbos são núcleo da oração, porque eles vão ser a palavra mais importante da oração. Sem verbo não tem oração, tá? E também eles vão ser o núcleo do predicado, tá? Eles vão ser o núcleo do predicado e também vão ser o núcleo da oração. Essa é a função sintática de um verbo. Tudo bem? Muito bem, então vamos agora aos predicados. Como eu disse, a gente vai classificar os predicados a partir dos verbos. Então, por isso que é importante saber se ele é um verbo transitivo, se ele é um verbo intransitivo, se ele é um verbo de ligação, porque aí, a partir desse verbo que nós vamos saber de que predicado nós estamos falando. Vamos aos predicados. Predicado verbal. Bem, predicado verbal vai ter como verbo um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto ou um verbo transitivo direto e indireto, que a gente chama de bitransitivo, tá? Ou ainda um verbo intransitivo. Esses verbos, esses tipos de verbos vão ser núcleos. Por que tu estás falando assim, Thaisa? Bem, eu gostaria de expressar a minha insatisfação e a minha revolta com alguns professores e algumas gramáticas, porque os professores não são todo culpado por causa disso, mas algumas gramáticas que trazem dizendo que predicado verbal é aquele verbo que tem ação. Não necessariamente, não necessariamente. Por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, o exemplo que eu coloquei do verbo gostar, que é um verbo transitivo indireto que compõe um predicado verbal e nem por isso ele é um verbo de ação. Gostar é verbo de ação? Onde? Cadê a ação? É a ação de gostar? Estranho, né? Então, por que eu coloquei aqui essas classificações? Porque é a partir dessas classificações que eu vou ter um predicado verbal. Esse negócio de reduzir predicado verbal a verbo de ação é uma coisa esdrúxula. Tá? Porque, como vocês podem ver aí, gostar não é verbo de ação. Que ação eu tenho no verbo gostar? Mas é predicado verbal? Claro que é predicado verbal, porque ele é um verbo transitivo indireto. E verbo transitivo indireto compõe predicado verbal. Beleza? Aí vocês têm os exemplos aí, Manuela, disso tudo. Eu estou trabalhando com um período simples, tá?
Estou trabalhando com período simples, é bom que isso fique claro, a gente vai ter aulas sobre os períodos compostos. Por enquanto, estamos falando sobre período simples. Eu esqueci de falar isso no início da aula, mas vai estar lá na descrição do vídeo. Ela não gosta de você, trouxe isto para você, e Mariana chegou, tá? O primeiro aqui, só para a gente se situar, tá? O primeiro é transitivo direto, tá? Disse o quê? Disse tudo. O segundo, transitivo indireto, ela não gosta de você. Eu tenho aqui a preposição, vejam que vai ligar indiretamente o complemento ao verbo, tá? O segundo é transitivo direto e indireto, trouxe o quê? Opa, trouxe o quê? Trouxe isto, tá? Para quem? Para você. Então, eu tenho aqui a preposição do segundo complemento que vai ligar esse complemento ao verbo, tá? E também aqui o Mariana chegou, que é o intransitivo, que não tem o complemento. Aí a gente tem aqui o predicado nominal. Predicado nominal, eu tenho um verbo de ligação, essa é a estrutura do predicado nominal, tem um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, tá? Para a gramática tradicional, quem é o núcleo do predicado nominal? O núcleo do predicado nominal vai ser o predicativo. Pois é, que coisa de louco. Aqui a gente tem mais uma inconsistência, um equívoco da gramática tradicional. Olha, só nessa aula esse já é o terceiro que eu apresento para vocês. Vão guardando aí, tá? Ela diz o seguinte, olha, predicado... Peraí, Thaisa, volta. Tu não disseste que para ter predicado, para ter oração, tem que ter verbo? É. A gramática diz isso? É, ela também diz isso. Qual é a palavra que eu vou encontrar que eu sei que vai ter um predicado? O verbo. Beleza. Então, o verbo é o núcleo da oração e o núcleo do predicado. Tu falaste ainda há pouco. É verdade. Mas a gramática tradicional diz o seguinte, que nós temos predicados que não tem como núcleo o verbo. Para, Thaisa, deixa eu respirar de novo, que o negócio aqui tá difícil, não tá entrando na minha cabeça. Como é que eu vou ter uma oração que tem um predicado e que o núcleo desse predicado, para ter oração, para ter predicado, tem que ter verbo? Isso. E como é que tem oração em que o predicado é um nome, predicado nominal? O núcleo desse predicado é um nome, é um predicativo. Pois é. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. E eu sei que não é fácil, talvez não seja fácil, porque realmente a gramática ela nos impõe coisas meio sem pé nem cabeça, ela se contradiz em alguns pontos. Eu entendo completamente vocês. Esse é um dos casos. Para ser predicado, tá? Eu tenho que ter um verbo. Eu vou com calma aí, tá? Tenho que ter um verbo. Beleza, tem que ter um verbo. Mas ela diz que o núcleo desse predicado não é um verbo, Thaisa. Ela diz que o núcleo desse predicado é um predicativo, ou seja, é um nome. O que pode ser um predicativo? Normalmente, gente, o predicativo é um adjetivo, porque vai estabelecer uma característica do sujeito, tá? Como vocês estão vendo aí, ó, Fábio está cansado. O cansado é a característica do Fábio. E como a gramática diz que o predicado nominal tem que ter um verbo de ligação, aqui está ele, o verbo estar, e o predicativo do sujeito, aqui está ele, cansado, que se refere ao Fábio. E o núcleo desse predicado nominal é o tal do predicativo do sujeito. Por isso, ele recebe esse nome de predicado nominal, porque o núcleo não vai ser um verbo, vai ser um nome. Entendem como é complexo? Eu entendo vocês quando vocês não entendem, ou dizem que não entendem, eu realmente não entendo, porque realmente a gramática ela se contradiz nesses aspectos. Mas vamos tentar entender a gramática tradicional, tá? Então, voltando. No predicado nominal tem o verbo de ligação, esse verbo de ligação ele vem acompanhado de um predicativo do sujeito, e o predicativo do sujeito é o tal do núcleo do predicado, por isso o nome desse predicado é predicado nominal. E não tem um núcleo verbal, tá? Aí,
Respira para a gente passar para o próximo, tá? Aí nós temos o predicado verbo nominal. Ah, Thaisa, como assim? Já não basta complicar com o nominal, ainda tem um que é verbo nominal? Pois é. Nesse caso, lá em cima eu não falei, né? Mas tá aqui entre parênteses. Só vejam, o núcleo aqui é um verbo normal, como deve ser, né? Aqui no predicado verbo nominal, nós vamos ter a seguinte estrutura. Eu posso ter um verbo transitivo direto, eu posso ter ainda um verbo transitivo indireto, ou ainda eu posso ter um verbo intransitivo, que é o mais comum, tá, gente? É o mais comum. Eu preciso ter um desses três verbos, mais o predicativo do sujeito, tá? Tudo bem? Um desses três, mais o predicativo do sujeito. Essa é a estrutura do predicado verbo nominal. Como é um predicado verbo nominal, digamos assim, gente, eu vou ter um pedacinho do que eu tenho no predicado verbal e um pedacinho do que eu tenho no predicado nominal, tá? Por isso que ele tem esse nome de verbo nominal. Então, o que eu vou ter do predicado verbal? Os tipos de verbo, os verbos possíveis, com exceção do transitivo direto e indireto. Mas eu vou ter as possibilidades do uso dos verbos do predicado verbal. E o que eu vou ter do predicado nominal? O predicativo do sujeito, tá? E aí, nesse caso, a gramática tradicional diz o seguinte: com o predicado verbo nominal, você tem dois núcleos, um verbo e um predicativo, tá? Como isso é possível? A gramática diz que é possível. Como isso é possível? Eu confesso para vocês que eu fico meio assim complicado, uma sinuca de bico é que chama, de responder essa pergunta, porque a gente sabe, e eu já tinha falado para vocês que é o mais coerente, que se eu preciso, se para ter um predicado eu preciso de um verbo, o verbo deveria ser o núcleo desse predicado em todos os casos, mas não é o que acontece, tá? Então, nesse predicado verbo nominal, eu vou ter como núcleo um verbo, que não vai ser de ligação, fique claro isso, tá? Porque se é verbo de ligação já não é predicado verbo nominal, já é verbo predicado nominal. Então, eu vou ter um verbo que é transitivo direto, transitivo indireto ou intransitivo e um predicativo. Exemplo: Mariana chegou atrasada. Eu tenho o verbo chegar, que nesse caso aqui, perdão, desculpa, gente. Nesse caso aqui, ele é intransitivo, tá? Que eu disse que é o mais comum, tá? Não que seja o único, a única forma, mas é mais comum. Então, por isso eu coloquei os exemplos com intransitivos, tá? E atrasada seria, para a gramática tradicional, seria a característica da Mariana, tá? Assim como vocês podem ver aqui, ó, Quaresma vinha desanimado. Então, desanimado seria a característica do Quaresma. Agora, quarto problema. Eu já apresentei 3, né? Vamos para um quarto problema, que é o seguinte: a gramática tradicional diz isso. Ela entende atrasada e desanimado como está aí, entende como, se é predicativo, é adjetivo. Entende como adjetivo. O problema é que, será que é mesmo um adjetivo ou será que pode ser um advérbio? Porque atrasada não seria o modo como Mariana chegou? Desanimado, será que não seria o modo como Quaresma vinha? Né? Não sei se faz sentido para vocês. Pensem sobre isso. Filosofem sobre isso quando vocês puderem. Eu vou passar, mas espero que eu tenha deixado uma incerteza pairando sobre a mente de vocês, tá?